Gálatas capítulo 2, a lição de hoje é uma lição fortíssima. Mas Gálatas capítulo 2, Paulo repreendeu o apóstolo Pedro. Todos nós precisamos ser repreendidos. Você conhece um homem através da reação dele quando ele é repreendido. Como que você reage quando você é repreendido? Paulo repreendeu na presença de todos. Paulo repreendeu porque Pedro era repreensível. Veja a partir do versículo 11. Capítulo 2. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara. Quer dizer, eu o repreendi na cara, porque era, diga alguém, repreensível. Irmãos, quando eu sou repreensível e alguém me repreende, pode ser minha filha, meu filho, minha esposa, pode ser um irmão em Cristo, pode ser um estranho. Mas quando eu sou repreendido, porque eu sou repreensível, eu abaixo a cabeça e escuto. Meu pai me ensinou isso desde criança. Quando você está errado, fecha a boca e abaixa a cabeça. Não tem que responder. Foi o que Pedro fez. Pedro era apóstolo primeiro que Paulo, mas Pedro estava errado. Pedro aceitou a repreensão. Pedro ficou calado. E por causa disso, Deus foi glorificado. Amém, irmãos? Mas por que Pedro foi repreendido? Porque ele foi hipócrita. E o que é hipocrisia? É você dizer uma coisa e fazer outra. Pedro, ele havia, juntamente com a igreja em Jerusalém, definido que a igreja, os gentios, não precisariam viver como judeus. Eles não teriam que guardar o sábado, eles não teriam que proibir a carne de porco, eles não teriam que seguir a lei cerimonial de Israel, eles não teriam que seguir o ritualismo da lei. Se os judeus, cristãos, quisessem continuar seguindo essas coisas, não tinha problema. Mas não podiam impor sobre os gentios. E aí o que ele faz? Ele está lá, certo dia em Antioquia, conversando com os gentios. É isso mesmo, salvação é pela graça. É isso mesmo, a lei não salva. Aí ele percebeu que os judeus de Jerusalém estavam chegando no local. Aí ele foi saindo de fininho, de perto dos gentios, devagarzinho, pensando que ninguém estava percebendo. Por quê? Porque ele não queria ficar mal com os judeus. Paulo percebeu. Paulo chamou isso de dissimulação e repreendeu Pedro na cara, perto de todo mundo. Ele repreendeu o apóstolo Pedro. Por quê? Porque outros estavam sendo afetados por esse pecado de Pedro, estavam sendo influenciados por esse pecado de Pedro. E Paulo não podia permitir isso. Paulo havia lutado muito para que as pessoas entendessem que a lei não salva. Mas a atitude de Pedro estava trazendo dúvidas. Por isso ele foi repreendido. Agora, Paulo repreendeu, mas o assunto não morreu ali. Ele apresentou alguns problemas que aquela atitude de Pedro estava trazendo para a igreja. Então a repreensão acabou no versículo 14, morreu. Mas Paulo aproveitou o ensejo e ensinou algumas doutrinas. Lembre-se, a repreensão de Paulo tomou por base o que a igreja já havia decidido. Tomou por base o primeiro concílio em Atos capítulo 15. Tomou por base que os gentios não teriam que viver como os judeus. O erro de Pedro foi ter voltado para a tradição da lei. A lei como era, guiava o homem apenas para a morte, não para a vida. Mas o evangelho da graça guiava o homem para a vida. Então eu diria mais ou menos assim: o evangelho da graça é a vida que surgiu depois da morte que a lei produziu.
Repetindo, o evangelho da graça é a vida que surgiu depois da morte, que a lei produziu. Leia comigo o versículo 19. Todos juntos. Verso 19. Prontos? Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Acabou. Eu estou morto para a lei. Significa que a lei condenou a todos nós e que por isso ninguém pode ser salvo pela lei. A atitude de Pedro, se comportando como judeu ortodoxo, mudou a mensagem que ele mesmo, Pedro, havia pregado anteriormente. Vocês se lembram? Atos 10, ele não pregou para Cornélio, o gentil? Foi ou não foi? E depois ele mesmo, lá no concílio de Jerusalém, disse, irmãos, salvação é pela graça, acabou a lei. Efésios 2, 8 a 9 diz o quê? Todo mundo sabe de cor. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então todos estavam de acordo com isso. Aí Paulo usou dois argumentos para provar que o legalismo, o que é legalismo? Seguir a lei está em conflito direto com o evangelho da graça. Agora, olha, deixa eu dizer um negócio. Hoje em dia, nossa igreja tem sido acusada de legalista. Por quê? Porque as pessoas não sabem o que é legalismo. Legalismo é você dizer que para ser salvo, você tem que guardar a lei. Ninguém consegue guardar a lei. Devemos tentar, mas é impossível guardar toda a lei. Mas nós somos chamados de legalistas porque não temos uma bateria, uma guitarra elétrica, porque nós ensinamos padrão de vestimenta, padrão de música, conduta de vida. Não, irmãos, isso não é ser legalista. Isso é ser santificado. Separado das coisas do mundo. Amém, irmãos? Então, ser separado das coisas do mundo não nos torna legalista. Eu seria legalista se eu dissesse, por exemplo, para a irmã Grace, não use roupas imodestas, porque senão a irmã perde a salvação. Aí eu seria legalista, porque eu estaria ensinando salvação pelas obras. Isso nós não fazemos. Amém? Deus salva o crente vestido aqui em Ribeirão Preto, do mesmo jeito que Ele salva o crente, o índio pelado no Amazonas. Roupa não tem nada a ver com salvação. Só tem a ver com santificação. Muito cuidado, então, quando alguém chamar a nossa igreja de legalista, né, irmão Marquinhos? Nós não somos legalistas. Nós apenas somos bíblicos. A primeira prova de que a lei não salva e não podemos voltar para a lei é a prova da unificação. Paulo fala sobre isso dos versos 11 a 14. Eu leio para vocês. Mas quando vi que não andavam bem e direitamente, conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro, na presença de todos, se tu, sendo judeu, vives como gentios e não como judeu, por que obriga os gentios a viverem como judeus? Isso é hipocrisia. Você querer que pessoas vivam de uma forma que você mesmo não consegue viver. Paulo ficou triste, porque Pedro estava causando divisão entre os irmãos da igreja. Veja o verso 12. A Bíblia diz que ele foi retirando e se apartou deles. Então note que essa divisão foi causada por causa dos ensinamentos da lei. Já pensou? Você vem para uma igreja e divide a igreja porque você está ensinando coisas que não fazem mais parte? Debaixo da graça, os judeus, eles não tinham direito doutrinário para se separarem dos seus irmãos. Mas na lei eles tinham. O que separava as pessoas durante a lei? A circuncisão. A circuncisão era uma marca no corpo dos homens. E ela surgiu com Abraão. Deus queria separar a semente de Abraão das demais sementes
E para isso os homens descendentes de Abraão se circuncidavam. Na lei mosaica, Deus queria separar Israel das demais nações, e o sinal era a guarda do sábado. Então a circuncisão e a guarda do sábado separaram o povo judeu dos demais povos. Mas esta divisão acabou. Quando? Na cruz do Senhor Jesus Cristo. Por isso Paulo disse que Pedro foi se retirando, foi se apartando. Isso quer dizer, ele foi hipócrita, dissimulado. Retirando é um termo militar, que significa um movimento discreto. Já viu aqueles soldados camuflados, se arrastando, se rastejando e se movendo discretamente para não serem percebidos? É a mesma expressão que Paulo está usando. Pedro discretamente se locomoveu, mas não passou desapercebido aos olhos de Paulo. Paulo tinha cheiro para essas coisas, né? Paulo tinha cheiro, tinha olfato para essas dissimulações. Pedro pensou que ninguém iria perceber. E aí ele se apartou, significa que foi um ato gradual, não foi de uma vez. Isso acontece demais nas igrejas. De repente, né? Um irmão está aqui no segundo banco. Aí você nota que no próximo culto ele está aqui no meio. Aí no outro culto ele está lá no último. E de repente ele não vem mais à igreja. Ao invés dele sair de uma vez, você nota que ele vai saindo o quê? Gradualmente. Então, faça favor de virem para frente, viu, gente? Porque desse último banco é a rua. E isso eu já vi demais. Já vi demais. A cruz derrubou as paredes da nacionalidade, trazendo salvação tanto aos judeus como aos gentios. Foi a morte de Cristo que anulou a circuncisão e anulou também o sábado dos judeus. Vamos ler Efésios 2, versos 11 a 12. Está na sua Bíblia, Efésios 2, versos 11 a 12. Vocês podem ler comigo? 2, 11 a 12. Todos prontos? Portanto, lembrai-vos de, noutro tempo, éreis gentios na carne e chamados em circuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Acabou, amém, irmãos? Quando havia circuncisão, nós éramos o quê? Os incircuncisos. Mas agora, essa diferença acabou entre nós. Mas muitos judeus não queriam isso. Queriam continuar, né, especiais, sendo circuncidados e guardando o sábado. Porém, Efésios 2, 11 a 12 mostra que judeus e gentios foram reconciliados num só corpo. Mostra claramente que a vontade de Deus em relação à salvação é a união de dois povos num só corpo, para a habitação do Santo Espírito. Na lei de Moisés, a separação era clara. Debaixo de Cristo, não há mais separação. Por isso que eu sempre falo, não existe ninguém mais salvo do que ninguém. Existe crente mais santo do que outros, mas salvo não existe. Nós todos somos salvos por igual. Veja agora Romanos 10, 12 a 13, leiam comigo. Está aqui no monitor. Prontos? Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será... Acabou, irmãos. A circuncisão acabou. A guarda da lei cerimonial acabou. Aí Pedro causou divisão, e olha o segundo problema dele. Dissimulação entre irmãos. Isso é triste.
Nunca queira fazer isso dentro da igreja. Nunca queira ser o causador de divisão e nem o dissimulador na igreja. Pedro, no verso 13, e os outros judeus, quer dizer, não foi só Pedro, também dissimulavam com ele, Pedro, de maneira que até, diga alguém, gente, até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Barnabé era um seguidor, ele não era um líder. E Barnabé, se é o Pedro que está falando, deve ser verdade. Se é o Pedro que está fazendo, eu vou seguir. Olha, meus irmãos, pode ser o pastor Jaime. Se está fora da Bíblia, não merece ser seguido. Por isso que nós seguimos a Bíblia. Nós não seguimos homens. Amém, irmãos? Se você fica seguindo homens, por melhor que sejam, você sempre vai se decepcionar com eles. A palavra dissimulavam é agir debaixo de um espírito falso. Pedro, nesse momento, não sempre, nesse episódio, estava agindo debaixo de um espírito falso. Qual que era a intenção de Pedro? Está nítido, agradar. Meus irmãos, quando você acha que tem que agradar as pessoas, você vai comprometer a verdade. Toda igreja onde você tenta acomodar as pessoas e agradar as pessoas, você vai comprometer a verdade. Você não faz isso. Você procura agradar a Deus. Agradando a Deus, você vai agradar as pessoas certas e desagradar as pessoas erradas. Mas você nunca abre uma exceção para agradar pessoas. Era o que Pedro fez. Esse grupo de judeus, eles nunca vão entender mesmo o que nós decidimos lá atrás em Atos 15. Então eu vou agradá-los. Pedro queria ficar bem na foto. Isso é dissimulação. E Pedro foi repreendido. Qualquer divisão entre irmãos cria dor, causa disfunção no corpo. Efésios 2, 15 e 16 diz que o corpo deveria possuir paz e harmonia. Olha o que diz lá. Para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz, reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com elas as inimizades. Então, Paulo estava dizendo, Pedro, ao invés de você ficar separando as pessoas com a sua dissimulação, diga para esses judeus, chega de circuncisão, chega de sábado, quer seguir a circuncisão, quer guardar o sábado, problema seu, mas não imponha isso sobre esses irmãozinhos. Pedro não teve essa coragem. Ele quis agradar aos judeus e criou divisão. Pedro, sempre o Pedro, né? Portanto, o primeiro argumento que Paulo usou contra o legalismo é o quê? Nós hoje somos um único corpo. Não há mais nem gregos, nem romanos, nem judeus. Nós somos todos parte do corpo de Cristo. Não há mais diferenciação entre nós. E o segundo argumento que Paulo usou foi o da justificação. Eu acho que a melhor ilustração é a de filhos. Talvez numa família exista um filho só por parte de pai, mas que está sendo criado, digamos, pela segunda esposa. Com certeza, ele é menos filho dela do que o filho que ela teve com o pai dele. É o que eu chamo de família disfuncional. Isso acontece, tem muitas famílias que têm esse problema. Mas vamos pegar uma família tradicional, cujos filhos pertencem aos dois pais. Tem como separar um filho do outro? Você é mais filho, você é menos filho? Tem jeito de fazer isso? No corpo de Cristo também, irmão Marquinhos, não tem. Você é tão salvo e tão justificado quanto eu, sem qualquer diferença. Paulo disse, nos versos 15 a 18,
sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei. Meus irmãos, se o homem fosse salvo pelas obras da lei, então alguns seriam mais salvos do que outros. Porque algumas pessoas praticam mais boas obras do que outras. Estou certo ou estou errado? Algumas pessoas seriam mais salvas do que outras, porque elas são mais bondosas, porque elas são mais fiéis, e etc. e tal. Mas Paulo diz, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei. Ou seja, pelo sábado ou pela circuncisão. Mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo. E não pelas obras da lei. Porquanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Ele não poderia ter sido mais claro. Você nunca vai ser salvo pelo batismo. Você nunca vai ser salvo pelo catecismo. Você nunca vai ser salvo pela membresia na igreja, ou pela guarda do sábado, ou pela marca da circuncisão. Qual que é a definição de justificação? É um dos elementos mais importantes para a salvação do pecador. Sem justificação não haveria esperança. Agora, não confunda justificação com perdão. Justificação inclui perdão, porém é muito mais do que isso. Justificação é ser declarado justo. Quem me declarou justo? Foi Deus. Ele me declarou justo, Ele te declarou justo. É um ato judicial de Deus, através do qual Ele diz assim: você, Cleto, está justificado, sem culpa e livre da condenação do pecado. Mas como que isso é possível? Porque Deus não olhou para a sua justiça, mas olhou para a justiça de Cristo. O sangue de Cristo é o pano, é a coberta que cobre você de todos os seus pecados aos olhos de Deus. Então Deus olha para o irmão Cleto e não vê mais pecados. Mas se Deus removesse o sangue de Cristo, Ele ia ver todos os pecados ainda na vida do irmão Cleto. Então Ele quem declara você e eu justos, sem culpa, perfeitos, porque fomos cobertos pelo sangue de Cristo. Você se lembra da primeira Páscoa, em Êxodo 12? Deus disse para todas as famílias de Israel: peguem um cordeirinho, fica com ele 4 dias dentro da sua casa, no 4º dia pode degolá-lo, pega o sangue dele e coloca nos umbrais das portas. E assim será que quando o meu anjo passar e ver o sangue, ele não vai matar, não vai julgar aquela casa. Agora imagine, por que 4 dias? Para que as crianças pegassem amor pelo cordeiro. Para que o cordeiro se tornasse membro da família. Para que na hora de degolá-lo, fosse difícil. Lágrimas descessem dos olhos. Por que o sangue nos beirais das portas? Para simbolizar a cruz. Sangue em cima, sangue dos lados. E quando o anjo passava e via aquele sangue, não havia morte naquela casa. E assim também, Deus passa por mim, Deus passa por você, e Ele vê o sangue de Cristo, e para esses não há julgamento, não há mais condenação. Justificação é um ato, não é um processo. Santificação é um processo. É algo que está acontecendo comigo e com você desde que aceitamos a Cristo. Mas justificação não, aconteceu uma única vez. Justificação é, portanto, mais que perdão. Vou dar um exemplo. Uma pessoa pode ser perdoada hoje, infelizmente, amanhã, cair mais uma vez naquele mesmo pecado. Sim ou não? Infelizmente. Quantos aqui não estão caindo sempre no mesmo pecado? No entanto, justificação, além de garantir perdão, garante também o futuro justificado do pecador em Cristo. Então, nunca confunda justificação
com perdão. E o versículo-chave, sabe qual é? É Romanos 4:8. Vamos todos lê-lo juntos? Lá. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa, porque o pecado existe, mas é Deus quem decidiu não imputá-lo. Percebem? Isso é justificação. O pecado existe, a dívida existe, mas Deus decidiu não cobrá-la de nós. Esta mesma expressão, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa, essa expressão imputa, aparece em Filemon 1,18. Veja o que diz. E se este, falando de Onésimo, Onésimo era o escravo fujão. E se este Onésimo te fez algum dano, Filemon era o dono de Onésimo. Eu ou te deve alguma coisa, põe isso à minha conta. Imputa isso à minha conta. É a mesma expressão no grego. Então Paulo estava dizendo assim para Filemon. Filemon, se o Onésimo te causou prejuízo, põe na minha conta. Foi exatamente o que aconteceu. Deus colocou na conta de Cristo todos os nossos pecados. Por isso Ele não imputa mais o pecado sobre nós. Isso é justificação. Jesus tomou os nossos pecados, nunca mais haverá acerto de contas em relação aos nossos pecados. O crente só será julgado pelas obras, mas nunca mais pelos pecados, porque os pecados já foram julgados na cruz do Calvário. Salvação, amém, irmãos? Para sempre. Mas a necessidade da justificação é muito grande. Ela é baseada no fato de que o pecado condena o homem para todo sempre, debaixo da lei. Na lei não haveria salvação para ninguém. Ezequiel 23:7 claramente diz: a alma que pecar, essa morrerá. Nós temos, Roxane? Isso. A alma que pecar, essa o quê? Morrerá. Não tem salvação na lei. Olha agora Romanos 6:23. O salário do pecado é a... Está vendo? Quer viver na lei? Está perdido. Êxodo 23:7. Porque não justificarei o ímpio. Está vendo, irmãos? Não há esperança na lei. Deus não pode fechar os olhos para o pecado, porque Ele é Deus, porque Ele é justo. O homem não pode justificar a si mesmo, porque é pecador. Gálatas 2,16 diz: porquanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Nem a Madre Teresa de Calcutá. Ninguém será justificado pelas obras da lei. Somente através da morte, sepultamento e ressurreição de Cristo é que o homem pode ser justificado. Então vamos por último, o modo da justificação. 1, 2, 3, são 4 modos para você ser justificado. Está pronto? Primeiro modo, através de Deus. Quem intentará acusação contra os escolhidos de? Deus é quem os justifica. Deus é quem nos declara justos. E ninguém pode mudar uma declaração de Deus. Segundo, através da graça. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então, minha justificação vem de Deus, vem da graça. Terceiro, pelo sangue de Cristo. Logo, muito mais, agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Sua vida perfeita, seu sangue imaculado, nos deram justificação. E por último, pela ressurreição de Cristo, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Concluindo, nós somos justificados por Deus, pela graça, pelo sangue de Cristo, pela ressurreição de Cristo. Jamais pelas obras da lei. Jamais pelas obras. Então, por que algumas pessoas
insistem em dizer que podemos perder a salvação. Porque nunca leram o livro de Gálatas. Ou se leram, não entenderam. Se entenderam, não acreditaram. Se não acreditaram, problema delas. Nós acreditamos. Como é bom, né? Sermos justificados. E como é bom saber que é pela graça. Porque se fosse de outra forma, nenhum de nós jamais poderia ser salvo.